Olá! Bem-vindos a mais uma das nossas análises profundas. Hoje, a gente vai mergulhar direto num conceito que literalmente destrava o potencial humano. Sabe aquela sensação de que algo invisível está segurando o progresso? Pois é, vamos desempacotar, passo a passo e com bastante entusiasmo, a famosa teoria da permissão, do pesquisador Elton Wheeler. É um material denso, confesso, mas incrivelmente revelador para entender o que realmente paralisa as pessoas. Vamos lá? Pensa num paradoxo frustrante. Por que será que pessoas extremamente capazes, com recursos sobrando e toda a energia do mundo, acabam presas nos mesmos ciclos, fracassando bem na hora H? Por que é tão difícil quebrar velhos hábitos, mesmo quando a gente quer muito? Fica claro que falta alguma coisa nessa equação, né? Porque definitivamente a falta de conhecimento ou de força de vontade não é o problema aqui. E é aí que entra a resposta de ouro: a teoria da permissão. Essa estrutura, desenvolvida pelo Elton Wheeler, defende que o nosso crescimento depende de 3 pilares fundamentais. E a grande sacada, o que realmente muda o jogo aqui, é que sem o pilar da permissão emocional, de nada adianta ter as melhores habilidades ou a maior motivação do mundo. As nossas barreiras internas sempre acabam vencendo a queda de braço. Então, para entender direitinho como isso funciona, nossa análise vai passar por 6 pontos bem diretos: o paradoxo do sucesso, os pilares do crescimento, o sistema de permissão, o chamado momento da pré-queda, o peso da culpa e, claro, como quebrar esse padrão de uma vez por todas. Ponto número 1. O paradoxo do sucesso. E por que ser apenas capaz não é o suficiente? A grande verdade é que o elo perdido do progresso humano não é a busca por mais conhecimento. Na verdade, é a liberação emocional. É exatamente por isso que a gente vê tanto profissional brilhante completamente estagnado. Eles não precisam de mais um diploma pendurado na parede. O que acontece é que existem bloqueadores emocionais invisíveis agindo ali o tempo todo nos bastidores. É como se fosse um freio de mão puxado, segurando com força cada passo que a pessoa tenta dar para frente. Ponto número 2. Os pilares do crescimento pessoal e a lógica brilhante por trás deles. Vamos pensar na nossa capacidade de agir como um tripé. Primeiro, a gente tem a capacidade, que é o saber fazer. Segundo, a disposição, que é a energia, a vontade genuína de fazer. E o terceiro, que é o astro do show, a permissão, aquela liberação emocional que diz se a pessoa realmente se permite alcançar o objetivo. Imagina alguém querendo abrir uma empresa. A pessoa tem o dinheiro, sabe tudo de gestão, ou seja, capacidade e disposição estão ali, dando cheque. Mas e se lá no fundo existia um medo absurdo e inconsciente de ganhar mais dinheiro que os próprios pais? Isso gera um conflito de lealdade invisível. A pessoa começa a se sabotar, perde prazo de propósito, recusa contrato bom, enfim. Sem o terceiro pilar ativado, a permissão, os 2 primeiros simplesmente não servem para nada. Ponto número 3. O sistema de permissão. Como é que essa engrenagem roda no nosso dia a dia? A coisa funciona numa ordem que não muda, é quase uma lei da física. Tudo começa com a postura, seguida pelo que chamamos de pré-queda, depois vem a tentativa e, por último, a teia dos acontecimentos. Sabe o que isso quer dizer? Que as coisas ruins não começam na hora em que o evento ruim acontece de fato. O fracasso ou aquela estagnação chata começa bem antes. Pensa na ruína de uma carreira. Ela não começa no dia em que o chefe fala que alguém está despedido. Ela começa meses antes, na postura submissa ou de repente arrogante que a pessoa escolheu adotar lá atrás, muito antes do problema explodir de verdade. E existe um contraste gigante que dita o rumo de tudo isso. De um lado, temos as posturas inferiores: reclamar, terceirizar a culpa e justificar. Basicamente, elas só servem para criar uma historinha na cabeça e fugir da mudança. Do outro lado, estão as posturas superiores: questionar os padrões, propor soluções e agir. Uma postura inferior fica lá, xingando o trânsito da vida. Já a postura superior recalcula a rota e acelera. E tem uma regra dura aqui: o resultado final sempre vai ser equivalente ao degrau mais baixo de postura que alguém escolheu sustentar quando sob pressão. Ponto número 4. O momento da pré-queda. Aquele aviso vermelho piscando no painel. A pré-queda não é um evento isolado, tá? É uma janela de tempo, um aviso muito claro de que o sistema está falhando. E a gente pode dissecar esse momento fazendo 3 perguntas bem diretas. Primeira, o que aconteceu? Puramente nos fatos objetivos. Segunda, o que a pessoa estava tentando fazer. E a terceira, que é a matadora, o que a pessoa se recusou a ver. Encontrar esse tal de ponto cego, aquilo que a mente da gente tampa com as mãos para não ter que lidar com a dor, é justamente onde mora a ruptura emocional que precisa acontecer para gerar uma mudança real.
Imagina só uma sala de reunião. Tem uma falha enorme e óbvia no projeto que está na mesa, mas um baita profissional experiente decide ficar calado. O que ele estava tentando fazer? Evitar conflito? Ou quem sabe agradar o chefe para manter a segurança do emprego? E o que ele não quis ver? Que os limites de qualidade e ética estavam indo para o ralo. Quando alguém tenta só ganhar tempo ou agradar todo mundo, no fundo, existe um medo enorme de perder alguma coisa. E é exatamente isso que trava a permissão para agir com excelência. Ponto número 5. O peso da culpa. O verdadeiro e maior vilão do nosso progresso. O Elton Waller é super direto quando fala de onde vem esse bloqueio. Ele diz assim: a culpa não está no que aconteceu, mas sim na utilidade que se está dando por que aconteceu. Ou seja, aquela visão clássica de que a culpa é só um fardo emocional, um sofrimento inevitável, pode esquecer. A culpa é, na verdade, um mecanismo. É uma âncora que a gente usa, mesmo sem perceber, para se prender ao passado. E isso tira qualquer permissão da pessoa de construir um futuro promissor. E olha que interessante, a teoria divide esse peso em 4 tipos principais, e cada um faz um estrago diferente. A culpa real é quando de fato aconteceu um erro factual, um deslize concreto. A autoculpa é aquela punição sem fim por algo que, na maioria das vezes, nem estava no controle de quem sofre. A culpa dirigida já é uma arma, sabe? Usada ativamente para manipular e cobrar atitudes dos outros. E por fim, a culpa ilegítima, que é carregar aquela mochila de pedras que, na verdade, pertence a terceiros. Mas o objetivo final de todas elas é um só: privar alguém de acessar algo muito bom ou forçar alguém a fazer o que não quer. Agora, para desarmar essa bomba, não basta ler frase motivacional, não. Precisa de um protocolo prático de combate à culpa. A ideia é mapear quem fez o quê, descrever os fatos de um jeito bem cru e analítico, sem emoção, e listar qual é a utilidade oculta que está mantendo aquele sentimento vivo. É o ato puramente racional de pegar o que já passou, separar do que o futuro tem a oferecer, e assim quebrar de vez essa utilidade tóxica do erro. Ponto número 6. Quebrando o padrão. Como, de fato, recuperar essa tal de permissão. A grande sacada para resolver tudo isso está numa frase genial e libertadora. Deixar para ir é tão difícil e tão importante quanto deixar ir. Mas não precisa ser fácil, só precisa ser feito. Olha como isso é forte. Restaurar a permissão exige atitudes afirmativas que vão, sem dúvida nenhuma, dar aquele frio na barriga e causar bastante desconforto. Não adianta procurar um atalho sem dor. O negócio é executar a decisão que precisa ser tomada e atravessar o medo batendo de frente com ele. Para dissolver aquela teia de acontecimentos, existe um método rigoroso de 4 passos. Primeiro, ter clareza total e identificar a pré-queda. Segundo, cortar o mal pela raiz e interromper aquela velha tentativa viciada de fugir ou de só querer agradar. Terceiro, elevar a postura para algo construtivo. E o quarto, que é o mais difícil de todos, sustentar o desconforto. Sustentar é, por exemplo, aguentar aquele silêncio constrangedor que surge logo depois de falar um belo não para um pedido abusivo. Quando a gente aguenta essa pressão inicial sem dar um passo para trás, o ciclo negativo entra em colapso na hora. E no caso da culpa real, aquela onde um erro de fato foi cometido, a eliminação dela vem da coragem de estruturar conversas muito difíceis. É bater no peito, assumir a responsabilidade e expor os fatos sem um pingo de vitimização. Isso tira todo o poder do passado. É tomar a frente da narrativa, não deixando mais que uma falha lá de trás sirva eternamente de desculpa esfarrapada para a estagnação do presente. No fim das contas, a regra de ouro dessa metodologia inteira é absurdamente simples. Tudo muda quando alguma coisa muda. No exato segundo em que a gente se recusa a ceder àqueles velhos medos e sobe a postura um degrau que seja, o final da história já começa a mudar, muito antes do problema antigo tentar se repetir. O padrão simplesmente desaba e um mundo inteiro de novas possibilidades finalmente se abre. Para fechar essa nossa análise rica da teoria da permissão, eu deixo uma pergunta instigante para a gente refletir com muita calma. Será que não é chegado o momento de reavaliar qual utilidade exata a gente tem dado aos eventos e erros do nosso próprio passado? Entender que a permissão emocional é o verdadeiro teto, aquilo que dita até onde o nosso talento e a nossa vontade podem ir? Olha, isso é algo absolutamente libertador, porque o que trava o progresso quase sempre não é o mundo lá fora, e sim aqueles bloqueios invisíveis que a gente ainda aceita sustentar. Valeu demais por acompanhar mais essa análise transformadora com a gente. Até a próxima!